Reis, capítulo 22. E durante 2 anos houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, o rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria as cidades de Ramote e Gileade? Pois vocês sabem que aquelas cidades são nossas. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai atacar comigo o rei Ramote? Josafá respondeu então: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Então Acabe mandou chamar os profetas, que eram os 400. Ele lhes perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? E eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? E Acabe lhe respondeu: sim, existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza para mim o que é bom, sempre o que é ruim. E Josafá lhe disse: não fale desse jeito não. Então Acabe chamou o oficial e ordenou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados em seus tronos, numa praça que ficava próximo ao portão de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o Senhor Deus está dizendo o seguinte: com estes chifres de ferro o Senhor lutará com os sírios e os vencerá completamente. E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marchem contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que havia ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso, então é melhor que você faça o mesmo. Porém Micaías respondeu: eu juro pelo Deus vivo que eu vou falar o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, eu e o rei Josafá devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Então Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso lhe dará a vitória. Mas Acabe lhe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. E quantas vezes vou precisar dizer isto? Micaías respondeu: eu vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: esses homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que ele nunca profetiza coisas boas? Ele para mim sempre diz alguma coisa ruim. E Micaías continuou: escute agora então o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor Deus sentado em seu trono lá no céu, com todos os seus anjos à sua direita e também em sua esquerda. E ele perguntou: quem irá enganar Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? E então alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra coisa, até que um espírito se apresentou e disse:
eu enganarei Acabe. E Deus lhe perguntou: como? E o Espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. E então Deus ordenou: vá e ganhe Acabe, pois você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus, o Senhor, fez com que todos esses seus profetas mentissem? Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder. Respondeu Micaías. Então o rei Acabe deu a seguinte ordem a um de seus oficiais: prenda o Micaías e o leve até Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o coloquem a pão e água, até que eu volte são e salvo. Então Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus Todo-Poderoso não falou por meio de mim. E disse também: e todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote-Gileade. E Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que era ele o rei de Israel e foram atacá-lo. Porém Josafá gritou, e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, o soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas de sua armadura. E então ele gritou para o condutor de seu carro: dê a volta e me leve para fora da batalha, pois estou ferido. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, e o seu ferimento escorria sangue para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol, foi dada a seguinte ordem ao exército dos israelitas: que cada homem volte para a sua própria região e para a sua própria casa e cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e lá sepultado. E quando foram lavar o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue, e as prostitutas se lavaram naquela água, assim como o Senhor Deus havia dito que ia acontecer. E todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim, e todas as cidades que ele construiu. Tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou em seu lugar como rei de Israel. No 4º ano de reinado de Acabe em Israel, Josafá, o filho de Asa, se tornou o rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele reinou em Jerusalém por 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes, Josafá fez o que o Senhor Deus achava certo.
Porém, os lugares de adoração pagãos não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que haviam ainda ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Édom não tinha rei, mas era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro. Porém, eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, o filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto dos marinheiros de Josafá. Porém, ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Jeoram ficou no lugar dele como rei. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, o filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo de seu pai Acabe e de sua mãe Jezebel e do rei Jeroboão, que haviam feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu ao deus Baal, e assim como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficasse muito irado. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?